Não mandei, Jesus poderoso, então depois eu mando então para você, tá bom? Ok. Mas quantos aqui passaram por lutas dessa semana? Você fala assim, sangue de Jesus tem poder, né? Viver é uma prova, né? Hoje nós começamos um tema baseado nisso. Por que eu existo? Por que você está vivo? Por que você está aqui? Por que você passou e superou tantas situações adversas, a pandemia e tantas coisas mais, e você está vivo e muita gente que nós amamos não está? O que Deus tem para você? Qual é o propósito da sua vida? Por que é que você existe? Esse é o tema desse mês. Eu tenho uma palavra hoje pela manhã, uma segunda palavra à noite, para que você entenda o propósito da sua vida. E durante todo este mês, nós vamos ter 8 grandes palavras para que você entenda o porquê da sua existência, qual é o propósito da sua vida. Por que é que você está nesse planeta Terra? Por que é que você nasceu? Por que é que você está lutando tanto? Nós vamos falar sobre isso para que, ao entender essa palavra, você tenha uma definição de vida muito mais objetiva, você estabeleça alvos, metas e você entenda, estar vivo hoje é uma grande bênção de Deus, mas Deus tem coisas muito grandes para você. Amém? Então diga assim, graças a Deus, eu estou vivo e Deus tem grandes coisas para a minha vida. Não importam as lutas, eu estou vivo e vencerei. Amém? Olha para esse irmão e fala assim, é muito bom estar do seu lado. É interessante porque nessa semana eu passei uma semana muito complicada, muito difícil, e eu gosto de compartilhar essas coisas. É interessante porque nessa semana eu passei por 3 situações muito adversas, e eu quero compartilhar com você aqui de uma forma muito simples, objetiva. A primeira delas é que eu sempre tive as minhas 2 vistas vermelhas. Vocês repararam nisso? Eu vivia com colírio no meu bolso, no meu carro, no gabinete, na minha casa, no bolso da calça. Eu na estrada eu pingava colírio, as minhas 2 vistas sempre vermelhas. Fiz tratamentos com colírio, com pomada, com tudo que você possa imaginar. Fui em vários oftalmos e nada resolvia, até que eu me cansei. Falei, bom, vou ficar com a vista vermelha mesmo, né? Aí um dia eu encontrei aqui na igreja o genro do apóstolo Nailton. E ele é um negão alto assim, era o culto da manhã, e ele estava de óculos escuro, de sol. Aí eu brinquei com ele, rapaz, mas está um sol aqui dentro, hein? Aí ele falou assim, aí ele levantou o óculos assim, não, apóstolo, é que eu operei a vista. Você operou a vista? Eu tinha a vista vermelha e operei. Mas conta essa história. Aí ele me contou, encontrei um oftalmo na cidade de Santos, e lá na cidade de Santos, eu fui lá, ele olhou minha vista e me operou a laser. Eu falei, rapaz, me dá esse endereço que eu vou lá. E aí ele baixou o óculos e ficou e foi embora. Eu agendei uma consulta para segunda-feira passada. E desci para Santos com a minha esposa para ver o que ele achava da minha vista, para ter uma consulta apenas, né? Meu convênio cobria lá a consulta, e aí eu desci e fui fazer a consulta. Um oftalmo muito famoso, muito renomado, um cara muito experiente, olhou, já bateu os olhos, falou, não, realmente o seu caso é grave, então, mas tem saída, tem solução. Então, olha para esse irmão da direita e da esquerda e fala assim, não importa a gravidade. Sempre tem jeito. Aí eu saí, fiquei aliviado, ele fez vários exames lá na hora, e falou assim, e se o senhor quiser, eu já opero o senhor agora. Eu falei, agora? Como assim? Eu encaixo o senhor na minha agenda, o senhor veio de São Paulo aqui, agora de manhã eu encaixo o senhor na minha agenda, o senhor já opera, vai lá com as meninas, vê se o convênio cobre, e eu já opero o senhor volta para São Paulo operado. Eu falei, é comigo mesmo. Se é para se livrar de um problema, é comigo mesmo. Saí de lá, conversei com as meninas, o convênio autorizava, ok, então marca aí. Aí passou uns 40 minutos, me chamam lá, Joel, aí lá vou eu para a sala de cirurgia.
E o homem olhou o meu olho e abriu assim bem meu olho e olha, os tiros de laser assim, olha, ficou lá 5 minutos. Pá, 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 pá. Eu falei, sangue de Jesus de poder. Aí ele falou, pronto, uma boa parte eu fiz, o senhor volta aqui para terminar. Eu falei, meu Deus, o negócio estava feio mesmo. E volta para outra vista, tá bom, pus o óculos escuro, igual o genro do Nailton, e subindo a serra. Quando eu estava subindo a serra, eu lembrei, eu esqueci de perguntar para ele se deu certo. Aí eu liguei para o genro do Nailton, bati uma foto assim, eu com óculos escuros, filho, acabei de operar, deu certo a sua. Gente, silêncio no céu. Eu falei, meu pai, se der errado a dele, eu estou frito com a minha. Jesus poderoso. Depois, quando eu cheguei em São Paulo, que ele disse, olha, a minha deu certo, já está clareando. Eu falei, bom, então a minha vai dar certo também. Mas dá uma olhada, eu tinha que pregar ontem, em Campinas, pelo apóstolo Géser, e tinham lá pastores do Japão, de Portugal, tinham pastores ali do Chile, pastores do Brasil todo, que eu fui ministrar uma palavra ontem à noite lá, e eu disse, meu Deus do céu, o meu olho ficou tão vermelho, mais vermelho do que era. Eu falei, Jesus amado, como é que eu vou pregar com esse olho tão vermelho? Dá uma olhada para você ver como é que ficou meu olho. Eu pensei, vamos falar assim, esse é o apóstolo zoiudo. Para piorar, na sexta-feira foi feriado, sim ou não? Aí eu falei, eu estou com uma vontade de comer comida japonesa. Aí eu amo comida japonesa, tem um restaurante Moema ali, que é muito bom, rodízio, né? Uma top. Aí, né, Mário? Aí, né, Elza? Peguei minha esposa, meu filho, e fomos lá no restaurante japonês. Nunca aconteceu nada na minha vida, nada. Nunca deu nenhuma reação, nada. Aí eu comi, me lambuzei de comida japonesa, era rodízio, e traz. Tá tudo pago, vai trazendo. O senhor gosta o quê? Traz a bandeja. Aí comi. De repente, estava quase no final, o meu lábio começou a inchar, de um lado. Aí eu passei a língua, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, ó. Falei, Sandra, eu acho que está inchando meu lábio. Ela falou assim, não está não. Eu falei, mas tá. Aí daqui a pouco começou a inchar, eu falei, não está inchada a minha boca não, de um lado só? Ela falou, não está não. Eu falei, tá. Aí o Pedrinho olhou e falou assim, pai, o senhor está com 2 línguas. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar no sábado, amanhã, como é que eu vou fazer com essa boca? Eu vou pregar, chegou o apóstolo do beiço agora, o apóstolo beicinho. Aí eu falei, Jesus poderoso, dá uma olhada como é que ficou meu beiço aqui. Eu falei, Jesus poderoso, o que é isso? Santo de Israel, eu tenho que pregar para esse povo todo. Cadê o Cristo aí? Cadê o meu beiço aí, ó? Meu Deus do céu. Aí olha só que coisa horrorosa. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Para piorar, peguei o carro e fui com a Sandra para Campinas ontem à tarde. E o povo me esperando lá. Aí, graças a Deus, foi desinchando e passou. No meio do caminho, fazia 20 anos que meu pneu não furava. O pneu do carro furou. Aí passou um motorista, abuzinou e apontou, olha, fez um sinal assim. Eu falei, deve ser roubo. Deve ser um ladrão. Quer que eu pare no acostamento, vão me assaltar. Eu falei, não vou parar. E continuei. Aí eu falei, Jesus amado, será que é verdade? É mentira, eu vou parar. Aí parei num posto. E parei perto do negócio de calibre o pneu. Olhei o pneu vazio, no chão. Eu falei, meu pai do céu, rodei quilômetros com esse pneu. Enchi o pneu no máximo e fui num borracheiro. O borracheiro foi lá, olhou e falou assim, isso aqui não é nada, é só um furinho. Dá uma olhada no pneu, para você ver. É um furinho, isso aqui não é nada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Mas eu cheguei lá debaixo de uma tempestade em Campinas, que aconteceu em São Paulo, aconteceu lá, mas foi uma bênção a conferência, amém? Então aplaudam o Senhor. Diga assim, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nada impedirá o agir de Deus.
na minha vida. Esse irmão e fala assim: nada impedirá o agir de Deus na sua vida. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar essa ministração com você nesta manhã. Quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, como é bom andar na tua presença. Como é bom te sentir neste lugar. Viver aqui uma intimidade contigo no louvor, na adoração, na comunhão, na palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é o nosso farol. A tua palavra é o caminho. Por isso vem, Senhor, e ministra em cada coração, no coração deste homem, desta mulher. Nós já colocamos diante de ti neste altar as nossas causas, as nossas lutas, e declaramos vencidas pelo sangue do Cordeiro. Abençoe cada lar aqui representado, aqueles que estão nesse culto presencial, aqueles que estão nas suas casas, que a tua bênção permaneça sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para que eu estou na terra? Pergunta assim: por que é que eu estou na terra? É interessante porque nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Muita gente caminha nesse mundo sem saber qual é o propósito, qual é a direção. Quando se chega na adolescência, entra na crise da identidade, que a gente se pergunta assim: por que é que eu nasci? Qual é a minha identidade? Qual é o meu futuro? Qual é a minha esperança? E nós vamos olhar na palavra de Deus na Bíblia, em Colossenses. Pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 16. Um dos propósitos de Deus na sua vida. Um dos propósitos de Deus na sua vida. Pode tirar o pneu aí, meu Deus do céu. Aí, obrigado. Nos diz assim o apóstolo Paulo: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diga assim: eu fui criado por Deus e para Ele. Aqui tem segredos que você vai descobrir ao longo dessa palavra, mas no Salmo 33, verso 11, nós vamos meditar muito na palavra hoje, porque ela vai ser o referencial da sua vida. Nos diz assim o salmista: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus está dizendo que Ele tem propósitos comigo, propósitos contigo, propósitos com a igreja. Nós não caminhamos e não andamos por esse mundo simplesmente por andar. Existe um propósito de Deus, um querer de Deus na minha vida e na sua vida. Então olha para esse irmão e fala assim: Deus tem um grande, mas um grande propósito na sua vida. E eu quero pensar então hoje, nesse domingo, nesta manhã, que a noite é uma outra palavra, sobre 3 grandes questões da vida. Preste atenção, existem 3 grandes questões da vida. E se você entender cada uma delas, não vamos poder aprofundar aqui, mas se você entender cada uma delas, com certeza, ao terminar esse culto, você vai sair daqui dizendo: eu tinha ideia da minha existência, eu tinha ideia e talvez algumas suposições por que é que eu nasci, mas agora eu tenho certeza por que é que eu nasci e por que é que eu estou vivo nesse mundo, amém? A primeira questão é sobre o significado. Qual é o significado da sua vida? Qual é o seu valor?
Presta atenção, todos nós temos um valor. Talvez algumas pessoas não consigam identificar o seu valor, talvez não consigam olhar para você e descobrir que você tem valor, que você tem potencial. Talvez alguém até te descredenciou e disse: você não tem valor algum. Presta atenção. É isso que muitas vezes passa na nossa história, na nossa caminhada. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos entender algumas questões muito importantes. A questão da existência, a questão do significado e a questão da sua intenção com a vida. Eu entendo a minha existência, eu entendo o meu significado, então agora eu tenho a intenção de viver uma vida plena. Então diga assim: a existência, o meu significado e a minha intenção e o meu propósito com a minha vida. Você sabia que se você não for uma pessoa realizada plena, você não faz ninguém realizado, ninguém pleno? Se você não aprender a se amar, você não consegue amar ninguém. Se você não tiver sentido da sua própria vida, você nunca vai gerar sentido na vida das pessoas que estão ao seu lado. Pelo contrário, você vai tornar essas pessoas infelizes e vai ter um relacionamento muito ruim. Então nós olhamos pela palavra, e é a palavra que vai dar para cada um de nós um norte, uma luz. E aí você vai perceber que dois cientistas, eles vão como que questionar e não vão chegar a conclusão alguma sobre a existência da vida. Yang disse: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejado para alguma coisa. É um cientista falando, Yang falando, parece que há um sentido da vida, mas eu não consigo encontrar esse sentido na ciência. Preste atenção, um grupo de pessoas da sociedade exatamente falam isto. Eu não sei qual é o propósito da minha existência. Eu não sei por que é que eu nasci. Parece que tem um propósito, mas eu não consegui encontrar esse propósito. Taylor vai dizer o seguinte, um outro cientista: eu não tenho respostas para o sentido da vida. E eu não quero nem procurar esse propósito. Aí é uma pessoa decidida: eu vou viver a vida e pronto, eu vou passar pela vida e pronto, como alguém que vai passar sem deixar nenhum legado, nenhuma experiência. Eu estou apenas vivendo, passando pela vida, aguardando o meu dia de morrer. É isso que esses dois cientistas estão falando. Mas quando eu olho para a questão da existência da vida, e eu começo a perceber o seguinte, eu começo a me questionar: por que é que eu estou vivo? Você já parou para pensar por que é que você está vivo hoje? Passou a pandemia, dá uma olhada quantas pessoas que nós amávamos e que nem conhecíamos muitas delas e que partiram na pandemia, foram embora, mas você ficou, eu fiquei. Muitos pastores, apóstolos, amigos meus, pessoas que andavam comigo, partiram, não aguentaram, sucumbiram na pandemia, mas eu fiquei. Então, se eu fiquei e você ficou, nós temos que parar para pensar assim: por que é que eu estou existindo e eles pararam de existir? A vida deles acabou e a minha continua, a sua continua. Qual é o propósito da existência da minha vida? Então nós vamos à palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, nós vamos então à palavra de Deus. Olha só o que um homem chega a uma triste conclusão. Jeremias capítulo 20, verso de número 18, um homem que está passando por lutas, por dificuldades. Olha só o que ele fala: por que sair do ventre materno? A luta era tão grande que ele se pergunta: por que é que eu saí? Já se perguntou isso um dia?
Meu Deus, é tanta luta, tanta prova, é um problema atrás do outro. Quando eu me livro de um, chega outro. Parece que há uma fila de problemas para me atingir. Por que é que eu nasci? A coisa vai avolumando tanto. E o profeta Jeremias vai dizer exatamente isso. Por que é que eu saí do ventre da minha mãe? Só para dificuldades e tristezas e terminar os meus dias com a maior decepção. Olha só, o profeta está dizendo, por que é que eu saí? Só vivo tristezas, decepções, só estou vendo isto. Mas existe um Deus, guarda isto, um Deus que olha um homem como Jeremias, e olha talvez alguns que estão dizendo exatamente isto, só tristeza, só decepção, só angústia. Meu irmão, e Deus olha e vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 4, o Senhor faz tudo com um propósito, nada foge ao propósito de Deus, até mesmo as lutas, as dificuldades, até mesmo as tristezas, tudo tem um propósito. Deus quer te ensinar a ser alguém que vença todas as coisas. Diga assim para esse irmão do lado direito e esquerdo, diga assim, Deus quer forjar em você o caráter de uma pessoa de guerra. Eu contei aqui 3 situações para você do lado humorístico, para você ver que tudo vai depender da maneira pela qual você olha as coisas. Você pode olhar uma situação dessa e falar assim, meu Deus, por que é que eu operei a vista? Porque se você olhar na saída, ela está vermelha ainda. Mas amanhã cedo, eu estou nesse ano passando, vou fazer a 2ª cirurgia nesse outro olho. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Meu irmão, tudo depende da maneira pela qual você olha a vida, as situações. Você pode sucumbir no meio de uma crise. Você pode ressuscitou ao 3º dia, mas ele teve que passar pelos açoites, pelas humilhações e pela morte, porque Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Então diga assim, se ele morreu, e se ele ressuscitou, e se ele alcançou a vitória, eu também vou alcançar a vitória. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus te escolheu antes. Você é um propósito de Deus. Você é um projeto de Deus. Nunca permita que alguém seja usado como uma boca do inimigo, uma boca do inferno, para dizer que você nasceu sem propósito, que a sua vida não vale nada. Você nasceu com um propósito celestial e isto basta. Será que você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Muita gente pode passar pela vida com 3 propósitos. Eu vou parar nesse momento da existência aqui para pensar com você sobre 3 propósitos da vida. Você pode passar, você pode viver, mas você tem que enxergar isso como algo que você pode chegar ao nível mais alto e mais elevado da vida humana. Primeiro deles, você pode sobreviver. Primeiro nível da vida humana é a sobrevivência. Quantos aqui assistem Largados e Pelados? Levante a mão.
Não é pecado não, gente, porque tem um negócio na frente lá. Ninguém vê nada, na frente e atrás, fica tranquilo. Eu assisto, e a semana passada eu assisti um que foi muito humorístico. Era um rapaz do Brasil, que estava com uma moça, acho que americana, de um outro país. Ela não falava português, ele não falava inglês. Eu me senti como aquele rapaz. Gente, que prova! Ela falava, ele não entendia, ele falava, ela não entendia. Gente, mas que programa foi aquele? Mas eu dei risada do começo ao fim, porque que situação apertada colocar aquele rapaz e aquela moça lá, né, de comunicação. Mas ali, no fundo, aquele programa mostra o seguinte: como que uma pessoa pode sobreviver sem aquilo que nós temos? É uma sobrevivência. Eu sobrevivo comendo pouco, bebendo pouco, dormindo mal, à mercê dos mosquitos, das aranhas, das cobras, dos animais, mas eu sobrevivo. Presta atenção, eu não quero dizer que você está nesse estágio. Você está lá largado e pelado no mundo, andando sem rumo, não. Mas veja, tem muita gente que está vivendo e acha que o sentido da existência dele é apenas sobreviver. Se eu conseguir sobreviver, eu estou feliz. Presta atenção, esse é o nível mais baixo, mais simples da vida humana. Talvez você esteja neste nível, mas não é isso que Deus tem para você. Deus tem um nível mais alto, mais elevado, um nível mais nobre para trazer a você. Tem gente que está feliz só por comer, beber e vestir. Eu estou como os lírios do campo, eu estou exatamente assim. Deus tem me dado o mínimo e eu estou satisfeito. Presta atenção, se você tem o mínimo e esse mínimo é o seu tudo, louvado seja Deus, mas Deus tem algo maior para você. Então olha para esse irmão e fala assim, olha bem na carinha dele, na roupa dele, no jeito dele, fala assim: Deus tem algo maior para você. Segundo nível da existência é o sucesso. Tem muita gente que só pensa que o sentido da vida é alcançar sucesso. O sucesso é muito bom, eu prego sobre isso. Eu vejo na Bíblia que Deus nos incentiva a ter sucesso, mas o sucesso sem Deus, o sucesso sem Jesus, não traz o sentido da vida. O homem pode ter uma boa casa, pode ter um bom carro, ele pode comer nos melhores restaurantes que ele conhece, ele pode fazer viagens, ele pode adquirir bens, joias, ter dólares, pode ter ações, ele pode ter tantas coisas e dizer assim: eu sou uma pessoa de sucesso. Mas quando ele tiver tudo isto, ele vai chegar à conclusão que sem Deus a existência da vida dele não tem sentido. Então diga assim: eu quero ter sucesso, mas o meu sucesso é com Jesus. Terceiro sentido da existência é a significância. Diga assim, sobrevivência, sucesso e significância. O que significa a sua vida? Aqui chegamos no ponto mais nobre. Você pode estar sobrevivendo, você pode estar em busca de sucesso com Jesus, bênção, mas qual é o sentido da sua vida aqui neste mundo, aqui nessa igreja? Qual é o sentido da sua vida, na sua família, na sociedade? O que Deus tem reservado para você? A descoberta disso vai te fazer uma pessoa muitas vezes feliz e realizado, porque você descobriu o sentido da sua vida. Você não está apenas sobrevivendo, não está apenas correndo atrás do sucesso, mas você descobriu o sentido, o significado da sua vida. E aí você vai descobrir uma coisa muito importante: você tem um valor para Deus.
Eu vou repetir, você tem um valor para Deus. Olha só o que diz o profeta Isaías, capítulo 49, 4, a parte primeira. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Esse é o sentido de uma vida humana. Mas no Isaías 44, 2 vai dizer: eu, o Senhor, sou o Criador, e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Enquanto muitas vezes nós nos queixamos, achando que estamos sozinhos, Deus vem, e Jeremias vai falar sobre isso. Deus vem e abre a sua boca e diz: Jeremias, eu tenho te ajudado desde o dia em que você nasceu. Então diga assim: obrigado, Jesus, porque desde o dia que eu nasci, todas as lutas que eu passei, todas as dificuldades que eu enfrentei ao longo desses anos, eu tenho certeza que é o Senhor que tem me ajudado. É Jesus, é Jesus. Aleluia, olha como Deus tem ajudado. Salmo de número 33, 11 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do coração de Deus por todas as gerações. Então diga assim para mim: eu fui feito para viver a eternidade. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que quando for destruído esta casa em que vivemos, esse corpo terrestre, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará uma morada nela, uma casa no céu. Esta casa não foi feita por mãos humanas, foi feita por Deus, porque ela durará para sempre. Diga assim: eu nasci com um propósito, não foi o acaso, Deus me criou. Nunca perca esse referencial. As lutas, as dificuldades podem te levar a alguns conflitos. Tire esses conflitos e coloque uma certeza no seu coração. Agora vamos pensar sobre a questão da sua intenção. Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito? Diga assim: Senhor, eu preciso saber qual é o meu propósito. E aqui vem o grande final dessa palavra. O Provérbios capítulo 9, verso 10, Salomão vai dizer assim: se você conhece a Deus, o Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. Quando você começa a ter intimidade com Deus, quando a sua vida é entregue 100% para Deus, então você vai descobrir que a sua vida tem um propósito nele. A sua vida não é em vão, há um propósito de Deus em todas as coisas. Olha só o que Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então diga assim: eu fui criado por ele e para ele. Salmo 89, verso 47. Terás criado em vão todos os homens? É uma pergunta do salmista. Provérbios capítulo 9, verso 10 vai dizer: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. Diga assim: Senhor, me ajuda a te conhecer como meu único Senhor e Salvador. Olha só o que diz a palavra de Deus em Efésios.
nele foram também escolhidas, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Diga assim: Senhor, me ajuda a ter intimidade contigo e a descobrir qual é o meu propósito nesta vida. Você já parou para pensar por que é que você existe? Por que é que você casou? Por que é que você escolheu essa profissão e não outra? Eu não sei que nível você está, mas quando eu olho aqui para essa igreja, eu vejo que tem muita gente que já superou o nível da sobrevivência. Eu vejo que tem muita gente, a maioria aqui já está no nível do sucesso. E não é um sucesso sem Deus, é um sucesso com Deus. Mas tem muita gente que ainda precisa entender a significância da vida. Por que é que você nasceu? Você não nasceu simplesmente para se doar na sua vida profissional, na sua vida onde você ganha o seu dinheiro. Existe um propósito maior de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu vou te dizer algo aqui, somente através dos propósitos de Deus, a sua vida realmente terá um sentido e uma realização. Deixa eu te falar, não existe nada mais prazeroso do que você olhar para a sua vida e saber: eu sei por que é que eu nasci. Eu sei por que é que eu estou aqui nessa igreja. Eu sei por que é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu sei aonde eu estou e para onde eu vou. Eu não estou passando pela vida por passar. Existe um propósito de Deus na minha vida, na minha família. Eu vou terminar lendo Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor. Quando você descobre isto, e você só vai descobrir isso numa profunda intimidade com Ele, você vai descobrir o porquê, a razão, por que é que você está aqui hoje. Por que é que você sobreviveu a tantas crises, doenças, situações? Você descobrir que Deus te ama tanto, que Ele tem pego na sua mão direita e te ajudado, porque Ele acredita em você, Ele te criou, e você não foi apenas uma criatura de Deus, você agora se torna filho de Deus através da conversão. E como filho você descobre um pai que te ama. Como filho você descobre um pai que tem promessas. Um pai que te ama, que tem promessas, mas um pai que acredita em você. E que quando você vai cair, Ele pega na tua mão e te levanta e te diz: vai, continua, não para. O pai que acredita em você. Então feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje determinado a buscar uma intimidade com o Pai. Saindo daqui sabendo que você não é uma criatura, mas você é um filho, você é uma filha. E Deus te fez, você é um propósito, uma realização de Deus. Então a sua vida tem valor. Mesmo que alguém tenha dito no passado, ou talvez no presente, o contrário, Deus está te dizendo hoje o quanto você tem de valor.
Por isso que Ele abre mão do seu Filho unigênito para vir a este mundo, pagar um preço com a sua vida, morrer naquela cruz, pagar um preço com o seu sangue, com o seu corpo, porque Deus olhou para mim, olhou para você, 2000 anos atrás, Deus olhou para mim, olhou para você e disse: eu quero que ele seja meu, eu quero que ela seja minha, eu vou alcançar este homem, eu vou alcançar esta mulher, não será apenas uma criatura, mas será um filho, será uma filha, porque eu tenho propósitos eternos, não apenas desse mundo, mas da vida eterna. A Bíblia fala de propósitos eternos. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para que você descubra, de alguma maneira, que você saia daqui com verdades da palavra, e que todas as mentiras do diabo caiam por terra, e que prevaleçam apenas as verdades de Deus, para que você possa sair daqui dizendo: a minha vida tem um propósito, eu sei pelo qual eu nasci, eu quero andar em intimidade com o Pai, eu quero servir o Pai, eu quero me doar pelo Pai, eu quero pagar um preço pelo meu Pai, porque a minha vida vale a pena, a minha família vale a pena, eu tenho um propósito na minha vida. Não corra de um lado para o outro lado apenas como quem não está sabendo o que fazer. Corra com propósito, sirva a Deus com propósito, cuide da sua vida com propósito, cuide da sua família com propósito, levante um altar de adoração na sua casa, lá no seu trabalho, e lembre-se todos os dias da sua vida, que Deus te deu a vida, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Você não nasceu, não viveu, e não apenas vai morrer, mas tem um propósito. Você é filho, você é filha. Caminhe a partir de agora com passos mais firmes. Caminhe a partir de agora com passos mais determinados. Caminhe agora com mais propósitos, com mais definições. Cuidado com as distrações do inimigo no teu caminho. Cuidado com os atalhos que o diabo coloca na sua frente. Siga o caminho que Deus estabeleceu para você, porque no final será um caminho de vida, porque o Senhor estará contigo. Ora comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã pelo privilégio da vida. Obrigado, Senhor, porque tantas coisas passaram, foram tantas lutas, mas eu venci, porque o Senhor esteve comigo em cada jornada, em cada crise. O Senhor esteve comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não largou da minha mão, o Senhor me ajudou a vencer as lutas, o Senhor me ajudou a conquistar, a ter sucesso. Por isso vem, Senhor, renova a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu repreendo toda ação maligna, toda ação diabólica contra a minha vida, contra a minha casa, porque eu sei que a partir de agora eu caminharei com muito mais determinação, com muito mais propósito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplaudam o Senhor. Meu amor, posso até chorar. Se
você sabe esse cântico, cante conosco. mais alegria vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Aguenta o propósito. Olha para mim aqui só um pouquinho. Comece a andar. Cada dia que você acordar, acorda determinado a tornar aquele dia um dia de vitória. Acorde e diga no espelho, olha no espelho assim: eu sei pelo qual eu nasci, eu sei por que é que eu estou aqui hoje. Pode estar a luta que for, meu irmão, você está vivo. A vida de Jesus em você. Caminhe com determinação. Vai tomar decisões, vai enfrentar problemas, adversidades, mas Deus estará contigo. Eu quero perguntar aqui se alguém